as salas restritas com o Raspberry Pi. Ok? O Leonardo vai, como falei agora, vai retornar com a sua apresentação e ele vai falar um pouquinho do que é o projeto e vai entrar em sua palestra diretamente, tá ok? Então com vocês, Leonardo. Boa tarde a todos, eu chamo-me Leonardo Oliveira, como fui bem apresentado pelo Xavier, eu trabalho no SERPRO desde 2011, de formação eu sou engenheiro de controle e automação. Atualmente eu estou lotado dentro do setor da OPSOI, na equipe de suporte aqui de Belém. Tá? Eu fui convidado para falar um pouquinho sobre esse projeto que nós desenvolvemos aqui dentro da regional. Na realidade hoje eu sou apenas porta-voz do projeto, mas o projeto é desenvolvido a partir de um grupo de pessoas que trabalham justamente lá na OPSOI, dentre elas o Marcelo Lobo e o Paulo André. Tá? Pode passar, Xavier. Nosso projeto ele consiste no controle e monitoramento de acessos físicos nas salas restritas. Tá? Nós utilizamos o Raspberry Pi para fazer a elaboração desse projeto. Tá? Pode ir passando. O nosso projeto, eu vou abordar hoje ele a partir desses tópicos, uma introdução, mostrando também o cenário atual, né, dessas salas restritas. Vou falar um pouquinho sobre o Raspberry Pi, falar também sobre controle e monitoramento de acesso, as tecnologias que nós utilizamos nesse projeto, qual que é a proposta de fato, né? Os benefícios que esse projeto traz, como é a implementação dele, como vem sendo, o investimento aproximado, né, para cada sala restrita que ele for aplicado, conhecer um pouquinho sobre a nossa solução, né, funcionando, e as considerações finais. Bem, pessoal, o que nos motivou a desenvolver esse projeto, né? Dentro do SERPRO nós temos um incentivo muito grande pelo estudo e pelo desenvolvimento das ferramentas em software livre, né? Isso daí aqui em Belém é muito forte, muito bem apoiado pelo Comitê de Software Livre. Então a gente sempre fica buscando novas ideias, as ideias que nós já temos nós vamos tentando melhorar elas com o longo do tempo. E isso aí foi motivando a gente a encontrar essa brecha das salas de acesso restrito, que a gente até então não visualizava isso como uma oportunidade de montar um projeto. E aí a gente visualizou que realmente era uma coisa que poderia ser implementado com muita tranquilidade. E aí fomos estudando um pouquinho o caso, eu vou mostrar mais à frente. E foi daí que surgiu a motivação, né? O que nos colocou de frente com esse projeto. Vai passar, deixa eu ver. O cenário atual, né, das salas de acesso remoto. O controle que existe é manual ou não tem controle nenhum de acesso. Tá? Algumas salas, dentro delas existem equipamentos importantes, equipamentos de rede, servidores. Outras salas são que guardam materiais caros e isso aí a gente visualiza que é realmente uma grande vulnerabilidade, o fato da gente não ter nenhum tipo de controle de quem está acessando, a hora que está acessando, né, fisicamente essas salas, né, a impossibilidade da extração de informações, ou seja, uma vez que você não armazena nenhum tipo de registro dos acessos nessas salas, é impossível você extrair qualquer informação, né, sobre esses acessos. E o que a gente percebe também é que uma solução não padronizada, ou seja, as salas que têm algum tipo de solução de segurança, ela não é um padrão para todas as demais. A gente observou que algumas salas existem um padrão de tranca dupla, outras não tem nenhum tipo de padronização. E isso aí também é um agravante, né? Porque a gente deveria ter, dentro do ambiente corporativo, um padrão de funcionamento. Tá? E outra coisa também que é uma grande situação de risco é a questão de inúmeras chaves disponíveis. Às vezes você acaba perdendo uma chave e aí isso daí fragiliza a questão da segurança. Então, o que a gente tentou unificar aí? Ter apenas o acesso a partir da solução que nós vamos apresentar hoje aqui, né? E também justamente dificultar a questão da intrusão nesses ambientes, né? Então, eu vou começar apresentando para vocês. No próximo slide eu já vou falar um pouquinho sobre como funciona nosso projeto, né? Ele é baseado em Raspberry Pi, né, que é um computador do tamanho de um cartão de crédito, que pode ser conectado a uma televisão, teclado, mouse, né? Ele é utilizado para muitas coisas que um desktop faz, como planilhas, processamento de texto, jogos, reproduz vídeo em alta resolução, aí tem uma porta HDMI conectada a ele.
Essa daí é a cara do Raspberry Pi, para quem ainda não conhece, né? Ele é pequenininho mesmo assim, mas apesar de pequeno, ele é bem robusto e aguenta bastante informação. A gente já vem elaborando alguns projetos juntamente a ele e ele é fantástico, nos mostrou ser uma ferramenta de baixo custo que vem agregar muito valor nos projetos que nós utilizamos ele. Vai passando. Né? O Raspberry Pi, aqui são as descrições técnicas dele, né? Ele tem uma CPU de 700 MHz, 512 de memória RAM, né? Tem duas portas USB, uma placa de rede 10/100 Ethernet. Ele suporta os sistemas operacionais Debian, né? A partir do Raspbian. Tem o Fedora também, que é o Pidora. O Arch Linux, o Raspbian é uma versão com XBMC e o RISC-OS. Pode ir passando. O Raspberry Pi, um recurso de hardware dele que é muito importante é a GPIO. Né? Nesse projeto nós estamos utilizando ela para poder fazer o acionamento da nossa tranca lá das portas que estão fazendo controle de acesso. Tá? Aí vem o descritivo da GPIO. Para quem tiver mais curiosidade, esse é o nome que a gente deve pesquisar depois. Tá? Pode passar. E aqui, gente, está um esboço de como está organizado o nosso projeto. Né? Ele é um projeto que ele está centralizado no Raspberry Pi, juntamente rodando um script Python. Tá? Então, o que acontece? Eu vou com o mouse para poder sinalizar para vocês certinho como é que funciona o nosso projeto. Tá? Basicamente, ele está organizado da seguinte maneira. O código de barra será apresentado ao leitor, né? O leitor passa essas informações do código que ele leu para o Raspberry. O Raspberry, por sua vez, está rodando um script em Python que pega essas informações enviadas e faz uma consulta num banco de dados remoto. Né? Ele valida essas informações no banco de dados. Caso aquele usuário que se identificou tenha acesso a essa sala, automaticamente o banco de dados retorna para ele uma sinalização de que o acesso está permitido e o Raspberry Pi, através da GPIO, passa um sinal para acionar a porta, para acionar a tranca elétrica. Então, é um projeto simples, que basicamente não requer nenhum tipo de conhecimento muito avançado, tanto em nível de software quanto em nível de hardware, mas que se demonstrou ser muito robusto, rápido, né, e bem eficiente no que se diz respeito ao controle. Aqui tem um detalhe, que é o seguinte: nessa consulta que ele faz, o Raspberry, o script Python, verifica, além de se aquele usuário está cadastrado, se ele tem acesso naquela referida sala para a qual ele está tentando entrar. Pois a gente pode ter aqui a situação do seguinte, onde um usuário tem cadastro, porém nós temos mais de uma sala disponível para ele entrar. E aí, de repente, ele tem acesso em uma e não tem acesso em outra. Então, o banco de dados sinaliza se para aquela sala específica ele tem acesso e se ele pode realmente entrar. E aí, juntamente com isso, o script Python grava em uma segunda tabela o registro de acesso. Funciona semelhante a um log, registrando que aquele usuário entrou naquela determinada sala no horário que ele vai colher do relógio dele. Tudo bem? O Raspberry Pi, né, aqui são as nossas tecnologias envolvidas. O Raspberry Pi é a nossa tecnologia principal, onde vai estar sendo rodado todo o nosso script. Né? Nós vamos estar utilizando o Python para poder fazer a execução desse script. O servidor de banco de dados, o servidor remoto que nós estamos utilizando lá, é um servidor que tem uma base MySQL. Tá? Nós estamos também utilizando um leitor de código de barra, uma placa de acionamento, que eu vou falar dela um pouquinho mais à frente, e uma fechadura elétrica, que é justamente quem faz o controle físico lá, quem abre e fecha a porta, realmente essa fechadura elétrica. Tá? A proposta do projeto é disponibilizar um gerenciamento de acessos unificado, ou seja, nós termos isso implementado de um âmbito corporativo, e isso aí gerar um gerenciamento único, né, de todas essas salas. Vale ressaltar, pessoal, que assim, essa é uma proposta bem básica mesmo. Assim, a gente não está aí entrando no nível de segurança que exige, por exemplo, um data center com os servidores principais da rede. Não, nós estamos falando de salas que não exigem todo esse nível de segurança, mas que tem
de fato, conteúdos importantes no interior dessa sala e que precisam ser preservados. Então aí entra sala de suítes, sala de servidores de LAN, servidores que não têm tanta importância, vamos dizer assim, para o ambiente corporativo, né, porque aí já não se caracteriza como um data center, né, além de que almoxarifados, entre outras salas que realmente exigem algum nível de segurança e hoje estão desamparadas aí, porque, por exemplo, os data centers têm umas ferramentas, umas soluções de segurança já bem mais avançadas, porém essas soluções exigem um valor de investimento muito alto. Isso inviabiliza a aplicação dessa mesma solução em ambientes menores, em salas de acesso restrito, salas menores, né? Juntamente com essa proposta, gerar os relatórios de acesso, para que a gente possa depois fazer qualquer tipo de estudo, ou até mesmo de fazer análise de eventos inesperados que ocorreram, associar isso a algum tipo de acesso que tenha tido nessa sala, né? E além também de monitorar e gerar alarmes. Ou seja, monitorar, está claro aí que a gente vai estar armazenando as informações de quem entrou, a hora que entrou, e gerar alarmes caso tenha algum tipo de acesso em horários que a gente vai determinar como horários inadequados para acessar aquele ambiente. Tá? Pode passar. Né? Alguns benefícios são interagir, integrar e padronizar as informações. Né? Como eu falei, as salas que hoje têm algum tipo de controle de acesso, elas praticamente é um controle manual, algum tipo de pranchetazinha lá para a pessoa anotar. Né? Então, integrar essas informações aí e padronizar elas de uma maneira que o século todo funcione dessa mesma forma. Tá? Essa implementação também tem o benefício dela ter um baixo custo, né? Então não ia ser necessário a gente estar mexendo muito com o nosso orçamento para estar implementando esse nível a mais de segurança. É uma solução altamente escalável, ou seja, você não tem problema de licença, a gente também teria condições plenas de instalar isso aí num ambiente muito grande, sem nenhuma dificuldade. Tá? Pode ir passando. Aqui, gente, é a nossa implementação, para vocês verem como uma coisa é tão simples. Aqui é o que nós temos ligados ao nosso Raspberry Pi. Do lado esquerdo tem um script Python, que se eu não me engano não chega a ter 30 linhas. Né? É um script bem simples, ele simplesmente faz uma consulta no banco de dados e verifica a sinalização lá de retorno. E ele também grava no banco de dados o log de acesso. Feito isso, ele interage com a GPIO para enviar um sinal, né, um pulso elétrico que vai liberar a tranca. E aí do lado direito nós temos o esquema do circuito de acionamento da tranca. Tá? É um esqueminha bem simples também, o sinal digital que vem do Raspberry passa por um transistor, que aciona um relé, e daí para frente a tranca faz a abertura e libera o acesso da pessoa lá no ambiente restrito. Aqui nós fizemos uma pesquisa de mercado e levantamos mais ou menos o investimento necessário para a gente poder implementar essa solução. Né? O custo é muito baixo, né? Já contabilizando tudo, tanto o Raspberry quanto os acessórios. O Raspberry Pi hoje em mercado está em torno de R$170. O cartão de memória para a gente estar armazenando essas informações é R$30, um cartão de 4 GB, que é o suficiente para tudo isso. É o leitor de código de barra USB para ligar o Raspberry Pi e fazer a identificação dos códigos de barra que vão estar nos crachás por R$100, né, um preço bem tranquilo. Fechadura elétrica, algo em torno de R$40. E a placa de acionamento, nós desenvolvemos a nossa aqui, compramos os componentes eletrônicos e fizemos lá a plaquinha do zero. E mensurando tudo isso aí dá em torno dos R$25. Já contabilizando tudo que a gente precisou de material, e se for pagar uma empresa para confeccionar, vai dar no máximo esse valor aí. Pode passar. Aí é um vídeo de demonstração do projeto. Pessoal, nesse vídeo aí, ele foi gravado hoje de manhã, para a gente poder implementar aqui na nossa palestra. Eu acabei esquecendo de especificar ele um pouquinho antes, dizer qual que era a rotina aí. Eu vou pedir para o Sebastião passar novamente. Pode esperar. Pode esperar. O que acontece? Nesse vídeo, eu estou com um código de barras no meu crachá, tá? No verso do meu crachá eu estou com um código de barras.
e aí eu apresento esse código de barra para o leitor. O leitor, por sua vez, passa por Raspberry consulta o banco. Vocês podem observar que uma fração de segundo a porta já está aberta, né, porque eu já estou com o acesso liberado lá. Então eu vou pedir para ele passar novamente o vídeo para vocês visualizarem o quanto ele é prático a solução. Não gera nenhum tipo de atraso para a gente, é muito mais prático do que enfiar a chave na fechadura e abrir. Pode passar novamente. Vou mandar aqui o cine@certosbanco. Isso. E as considerações finais são o quê? Qual que é a grande importância disso tudo? É intensificar o uso do software livre, né? Principalmente dentro da empresa, possibilidade de oferecer serviço aos clientes, né? Eu conheço bastante o ambiente de clientes que a gente tem aqui na nossa região, e o que eu observo é que seria muito prático e muito viável para eles ter uma solução como essa, né? De repente o Serpro pode estar oferecendo isso como algo a mais, né? Apoiar a comunidade, desenvolver cada vez mais soluções, né? E o impacto na sociedade com a economia dos gastos públicos, né? Uma vez que a gente está desenvolvendo uma solução caseira que é tão eficiente quanto acho que a gente poderia comprar, tão comercializada no mercado, e justamente também com um valor muito baixo envolvido, né, na elaboração dessa solução, e aí justamente fazendo o quê? A economia dos gastos públicos, né? Lembrando que o Serpro se preocupa muito com essa questão orçamentária, então seria um ponto muito forte desse projeto, tá? Pessoal, quem tiver perguntas, quiser saber mais sobre esse projeto, pode ficar à vontade para mandar as perguntas pelo e-mail cisd@serpro.gov.br, cisl@serpro.gov.br. Tem o Twitter também, pode mandar para lá, que é o @cisd.gov.br, tá? E o Facebook é cisd.gov.br também. Tá? Quem tiver mais perguntas, o meu e-mail é leonardo.oliveira-silva@serpro.gov.br. Pode mandar pergunta para lá também, eu tenho o maior prazer em responder. Tá? E pessoal, a nossa palestra era essa, a gente que tinha de passar de conteúdo para vocês a respeito desse nosso projeto era esse. Eu agradeço a atenção de todos e quem quiser mais informações pode contar com o nosso apoio. Muito obrigado, boa tarde.